Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Uma coisa legal sobre o sucesso é ver todos seus amigos e família tão orgulhosos de você e suas conquistas. Esse respeito mútuo e apreciação é sobre o que a amizade significa. Minha história é sobre sucesso e amizade também, quando dois amigos se tornam incompatíveis e não mais uma mão na outra. Meu nome é Cherry e eu tenho 21 anos de idade. Eu tinha uma amiga que se chamava Margot. Ela não era apenas minha amiga, era minha melhor amiga, minha irmã. Ela significava o mundo para mim. Nós éramos parecidas em tantos jeitos, até mesmo em nossos hobbies e nossos sonhos. Depois da morte de meu pai, minha mãe e eu nos mudamos para a vizinhança de Margot, já que a mãe dela era a melhor amiga de minha mãe. Eu tinha apenas 3 anos nessa altura, então Margot e eu praticamente crescemos juntas. Na escola, nós partilhávamos das mesmas aulas, estudávamos juntas e até mesmo éramos parceiras de laboratório. Ela e eu sonhávamos em ser farmacêuticas. Eu tive muita dificuldade no ensino médio, mas consegui terminar com o suporte de Margot em seu encorajamento. Eu não tive muita liberdade e independência como ela tinha, porque minha mãe era super protetora. Foi nesse ponto que minha história realmente começa. Quando eu decidi começar a faculdade de farmácia, Margot me perguntou por que eu escolhi esse curso. E eu disse a ela que meu pai morreu de uma doença maléfica que não tinha cura. Então, era meu sonho achar a cura para essa doença e salvar vidas. Eu estudei muito e concluí com sucesso minha faculdade de farmácia. Margot estava muito feliz por mim e ela prometeu me manter focada na descoberta para a cura da doença fatal que meu pai teve que eu procurei tão apaixonadamente. Eu pedi a ela para estar ao meu lado o tempo todo e ela estava feliz de fazer isso. A faculdade de farmácia era internacional, fora do meu país. Eu seria independente e livre do controle excessivo da minha mãe. Francamente, eu busquei por isso. Margot e eu encontramos um lugar para ficar próximo à faculdade. Um jovem albergue ou um grupo de garotas de diferentes países. Diferente de mim, Margot teve a habilidade de fazer facilmente amizade com elas. Nossos estudos não eram fáceis no começo, mas nós trabalhamos muito. Eu estava tão animada em me aprofundar na minha pesquisa e em aprender o máximo que conseguisse. Eu perguntei aos instrutores e médicos constantemente para expandir o meu conhecimento. Esse era o meu conheço e Margot me acompanhou durante todo o tempo. Eventualmente, nós graduamos na faculdade e começamos a nossa carreira. Eu comecei em uma companhia farmacêutica enquanto ela começou em outra. Nós éramos agora, de algum jeito, competidoras. No preparo para minha pesquisa privada, eu aluguei um flat próximo à minha empresa. Margot fez o mesmo, próximo à empresa dela. Ela estava sempre me perguntando como minha pesquisa estava indo. Ela sabia que eu estava tentando desenvolver um antibiótico para curar a doença do meu pai, mas não era fácil, porque a imunidade do corpo humano atacava os antibióticos e destruía antes que pudesse destruir as células da doença. Eu tinha descoberto uma substância neutra que o sistema autoimune não iria atacar, então a droga poderia penetrar no corpo longe o suficiente para encontrar e destruir as células da doença via interações químicas. Minha primeira pesquisa foi rejeitada, mas eu continuei tentando, e em cada tentativa eu descobri algo novo. Durante esse tempo, Margot também estava ocupada com seu trabalho. Um dia, ela me ligou. Ela estava chorando porque havia sido demitida de seu trabalho. Eles a acusaram de ter roubado uma pesquisa importante. Eu lhe disse que ela era tão profissional no seu trabalho que ela não deveria ficar triste, que deveria tentar um emprego na minha empresa. Eu disse a ela que eu a recomendaria para o meu coordenador. Ela me abraçou e me agradeceu demais e falou: "Você é realmente a melhor amiga de sempre, Cherry." No dia seguinte, eu disse ao meu coordenador sobre Margot e lhe disse que ela estava à procura de um emprego e estava aguardando do lado de fora. Ele a entrevistou e lhe deu um trabalho. Eu estava tão feliz agora que ela e eu trabalhávamos na mesma empresa. Margot continuou perguntando sobre minha pesquisa. Eu dava ocasionais atualizações. Eu estava hesitante para lhe dizer muito, mas novamente, ela era minha melhor amiga, além de tudo, então eu a convidei para minha casa para falar sobre minha pesquisa. Margot não ficou tão feliz como eu achei que ela estaria em ouvir sobre o meu projeto, mas eu imaginei que fosse porque ela foi despedida recentemente. Minha pesquisa pessoal tomou meu tempo completamente. Era até mais importante que o meu trabalho. Um dia, quando apareci no trabalho, meu chefe falou que eles não precisavam mais de mim e eu estava livre para ir embora. Demitida. Eu estava chocada e perguntei por quê. Ele disse que eu estava gastando muito tempo em casa realizando a minha pesquisa e pouco tempo no trabalho. Disse que tinha enviado muitas cartas para minha casa dizendo que deveria voltar ao trabalho e eu não havia respondido a ele e que falhei para voltar ao trabalho. Ele disse
que minha colega de casa, Margot, havia recebido as cartas no meu lugar e havia prometido entregá-las a mim. Eu estava em choque. Eu lhe disse que ela nunca havia dito nada. Voltando a casa, eu confrontei Margot e perguntei por que ela não me entregou as cartas do meu chefe, como ela havia prometido a ele que faria. Ela agiu com justificativa e disse que ela havia recebido as cartas, mas andava tão ocupada que ela colocou elas de lado e esqueceu das cartas. Eu a perdoei, mas senti que ela não estava sendo completamente honesta comigo. Eu apaguei tudo isso e disse a ela que ser demitida iria deixar meu tempo todo livre, então eu poderia dedicar mais tempo na minha pesquisa. Dias depois, Margot me ligou e me chamou para celebrar com ela, e eu perguntei qual ocasião era. Ela disse que teve uma promoção e ficou com o meu lugar de trabalho, meu emprego anterior. Eu estava feliz por ela, mas ao mesmo tempo senti que havia algo errado com essas circunstâncias que parecia estar crescendo. O tempo passou e meu experimento finalmente encontrou sucesso. Eu havia sucedido em encontrar um remédio que destruíra as células da doença. Eu estava na Lua. Meu pai estaria tão orgulhoso de mim. Eu liguei para Margot e disse sobre a minha descoberta. Ela disse: "Oh, Cherry, você conseguiu, você descobriu a cura." Eu lhe disse que planejava apresentar minha descoberta para outra companhia farmacêutica em breve, uma melhor que a minha empresa anterior, que havia me demitido. Ela agiu feliz por mim, mas havia ficado um estranho olhar em seu rosto. Eu me senti com sono e disse boa noite. Ela disse que ficaria mais um pouco, então eu apenas fui dormir. Quando acordei na manhã seguinte, eu encontrei minha área de pesquisa em uma confusão e meus dados de pesquisa haviam desaparecido. Eu acordei Margot e disse a ela que alguém havia roubado minha pesquisa na noite anterior. Ela disse: "Isso não é possível. Quem mais sabia da sua pesquisa além de você e eu?" Eu disse: "Talvez fosse meu gerente anterior. E talvez ele tinha, de algum jeito, adivinhado que eu tinha feito um avanço. Não sei." Eu chamei a polícia e reportei a entrada do roubo dos dados da minha pesquisa, mas eles não puderam achar qualquer evidência sobre quem poderia ser o culpado. Eu voltei para o país desapontada e abatida. Consegui um novo trabalho em uma empresa próxima à minha casa. Muitos meses haviam se passado. Eu não tinha mais contato com Margot. Nós acabamos perdendo contato em algum lugar com o tempo. Então, um dia, minha mãe estava assistindo TV, quando ela de repente viu um programa que ia discutir uma nova droga para tratamento da maléfica doença que meu pai teve. Eles iam entrevistar o responsável por essa cura milagrosa. Sentei-me encantada. Eu tinha que assistir. Quando o entrevistador apresentou o convidado, era Margot. Eu não podia acreditar em meus olhos. Foi ela. Ela roubou a minha pesquisa. Minha tão chamada melhor amiga me traiu, e eu tinha tratado ela como minha irmã. Isso me destruiu profundamente. Eu tomei ações legais contra ela e consegui minha pesquisa de volta e recebi os créditos por encontrar a cura. Então, isso tudo estava ok. Mas a coisa que nunca poderia ser consertada, que não a cura, era a relação entre nós duas. Ela havia me golpeado pelas costas e destruído minha fé na humanidade. E eu não penso que eu possa achar a cura para isso. Meu nome é Jenny, mas podem chamar-me de rapariga má se quiserem. É assim que as crianças da vizinhança me chamam. Tenho uma longa história para lhe contar. Eu era a mais velha de 5 irmãos. A minha mãe morreu de doença e o meu pai ficou paralisado no acidente de viação. Ele não conseguia andar e precisava usar uma cadeira de rodas. Ver os meus irmãos a sofrer de fome e pobreza era uma visão constante em casa. O meu pai estava deprimido. Os nossos vizinhos ajudaram-nos muito, mas eu estava constantemente preocupada com o que aconteceria se eles parassem. Então decidi tentar encontrar um emprego. Eu sabia que não seria fácil, porque tinha apenas 15 anos. Quem iria querer contratar uma jovem de 15 anos? Embora estivesse apreensiva e sem confiança, decidi encontrar um emprego. Fui a muitos sítios, lojas de roupa, floristas, mercearias. A resposta foi a mesma: não estamos de momento a contratar. Um dia, sentindo-me desanimada, caminhava sem rumo, sem destino em mente, quando de repente me vi perto de um hospital. Num impulso, entrei. Vi uma enfermeira, mas ela parecia triste demais para falar. Então olhei em volta e encontrei outra enfermeira que parecia um pouco mais gentil. Ela notou e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse-lhe que estava à procura de emprego, qualquer trabalho, que até esfregaria e limparia. Ela sentiu simpatia por mim e disse-me para não me preocupar. Em seguida, ela foi ao escritório do diretor. Eu estava preocupada. Estava metida em sarilhos. Um minuto depois ela chamou-me para falar com o diretor. Ele parecia muito gentil e perguntou-me o nome em voz baixa. Eu disse-lhe que era Ginny. Ele contou-me que Martha, a gentil enfermeira, que estava a ajudar-me, disse-lhe que eu estava à procura de qualquer emprego disponível. Ele disse que tinha um emprego para mim, mas estava preocupado que pudesse ser um problema.
Senti uma pontada de medo e perguntei qual era o problema. Ele disse que eu teria que trabalhar no turno da noite. Só isso? Eu senti-me tão aliviada. Concordei imediatamente e ele disse que gostou do meu entusiasmo e que poderia começar no dia seguinte. Ai, eu estava tão feliz! Voltei para casa rapidamente, abracei os meus irmãos e beijei a mão do meu pai. Contei-lhes sobre o meu novo emprego. Meu pai olhou para mim com tristeza e disse que eu era muito jovem para assumir essa responsabilidade. Eu disse que estava tudo bem e que eu poderia lidar com isso. Quando eu ia para o trabalho no hospital todas as noites, havia um gangue de crianças que ficavam sempre a vaguear pela vizinhança. Eu esperava que eles não me incomodassem, mas as minhas esperanças foram em vão. E eles gozavam comigo sempre que passava por eles. Nunca disse isto à minha família. Comecei a trabalhar como empregada da limpeza, mas devido ao meu zelo e inteligência, pude aprender um pouco sobre enfermagem e então fui promovida. Primeiro auxiliar de enfermagem e depois a enfermeira. Os meus colegas apoiaram-me muito. Tudo estava quase perfeito, exceto pelo gangue do bairro, que estava sempre a incomodar-me e a chamar-me Ginny, a rapariga má. Eu queria que eles simplesmente fossem embora e me deixassem em paz. Então um dia, um milagre aconteceu. Enquanto eu trabalhava no hospital, os valentões da vizinhança entraram com o seu líder em braços. Ele estava gravemente ferido, todo o seu corpo estava coberto de sangue. Eles gritavam por alguém que o ajudasse. Quando me viram, imploraram que eu o salvasse. Trabalhei rapidamente com a equipa. O seu estado era grave. Ele tinha sofrido um terrível acidente de moto. A equipa e eu trabalhamos afincadamente para estabilizar a sua condição e tratá-lo. Depois de estabilizá-lo, fiquei exausta. De repente, senti alguém aproximar-se. Era o gangue do bairro. Eles desculparam-se por me incomodar e pediram-me que os perdoasse. Eles disseram que não sabiam que eu trabalhava num hospital. Sorri e disse-lhes que estava tudo bem e que os considerava meus irmãos e irmãs. Outra enfermeira foi ter com eles e disse que o seu amigo estava bem. Fiquei tão feliz que o meu problema estava resolvido. E eles chamaram-me para falar com o seu líder. Ele tinha lágrimas nos olhos e disse-me que lamentava e pediu-me que o perdoasse. Ele foi tão sincero que fiquei comovida. Gentilmente pedi-lhe para ficar quieta e descansar um pouco. Quando estava a ir embora, ele chamou-me e agradeceu-me novamente. Depois desse incidente, o diretor chamou-me e elogiou-me por ter salvo a vida do paciente naquele dia. Eu ainda estava muito longe de realizar os meus sonhos, mas tinha uma boa vantagem. O gangue da vizinhança começou a chamar-me Anjo da Misericórdia.